Fala galera, um prazer vê-los aqui para mais uma videoaula do professor Jubilu. E o tema de hoje, anencefalia, um tema que está sendo muito comentado no Brasil. Hoje, dia 13/4/2012, faz um dia que ocorreu a liberação pelo Supremo Tribunal Federal do aborto de bebês com anencefalia, ou seja, bebês que nascem sem o cérebro e sem o cerebelo. Bom, como o tema tomou uma proporção muito grande na mídia, isso geralmente passa a ser um motivo para a gente tomar cuidado com as provas dos vestibulares que podem vir perguntar sobre isso. Claro que não acredito que o vestibular vá perguntar sobre anencefalia, mas é muito provável que ele pegue o tema anencefalia, o Enem, o vestibular, pegue esse tema anencefalia e faça um link com a embriologia. Mas por que, Jubilu? Por uma simples razão, meu amigo. A anencefalia é um problema diretamente ligado à formação do embrião. Então, ali nas 4 primeiras semanas, principalmente na 4ª semana, quando a gente tem a formação do tubo neural, que é a estrutura que vai formar o sistema nervoso do bebê. Quando você tem um problema nessa formação, você pode vir a ter anencefalia. Ou seja, é isso que o vestibular e o Enem podem cobrar. Por isso, mais do que você ser contra ou a favor a essa liberação, é muito mais importante que você entenda como é que ocorre o problema. E é por isso que eu quero te mostrar essa imagem aonde você vai visualizar a neurulação, a fase de neurula, na 4ª semana, aonde ocorre o início da formação do sistema nervoso do embrião. Vamos dar uma olhada? Tá aqui, moçada. Então, como eu falei, estamos aqui na 4ª semana de gestação. Aqui embaixo, ó, você tá vendo o embriãozinho, né? Que futuramente vai se tornar aí uma criança. E aqui você tem algumas partes dele. Então, isso aqui, na verdade, eu peguei e cortei o embrião ao meio. E eu quero que você se atente para esse tecido embrionário aqui em rosa. O que vai acontecer? Esse tecido que envolve o embrião no início da gestação, ele é chamado de ectoderme. E é ele que será responsável, além, claro, de ser responsável pelo revestimento externo, formação de boca, formação de ânus, ele é responsável pela formação do sistema nervoso. E isso já é uma informação muito importante para você levar para suas provas. A ectoderme é responsável pela formação do sistema nervoso de um bebê. Bom, para que isso ocorra, a ectoderme ela vai ter que invaginar. Repare aqui nessa segunda imagem, ó, que ela começa uma invaginação. Essa invaginação, ó, ela vai se tornando cada vez mais fechada e aí você tem a formação, olha aqui embaixo agora, do tubo neural, que é a estrutura que irá formar o sistema nervoso do embrião. Agora, moçada, o que pode acontecer é um problema nesse fechamento do tubo neural, e isso que vai gerar a anencefalia. Geralmente isso ocorre, podem ser vários problemas, podem ser problemas ambientais, podem ser problemas genéticos, mas também por uma carência nutricional de ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma em cada 1000 nascimentos, mais ou menos aqui no Brasil, esse tubo neural ele acaba não se fechando direito. E é isso que gera os casos de anencefalia. Gente, o que eu queria mostrar agora são algumas imagens de bebês que nasceram com anencefalia. São imagens fortes, tá? São imagens que não são legais de serem vistas, mas eu quero que você veja para que você tenha uma noção exata do quão grave é a anencefalia. Então aqui estão alguns casos de anencefalia. Repare que muitas vezes o bebê acaba nascendo com uma parte do cérebro. E claro que isso aumenta a sobrevida da criança. Pode acontecer de durar mais de 1 ano, como existem casos, mas geralmente, ó, como esse caso aqui, geralmente não dura mais do que algumas poucas horas após o parto, o que é um grande sofrimento para a mãe e para o pai que geram essa criança. Quem é a favor
da liberação de aborto de crianças com anencefalia alega justamente isso, que essa gestação é um sofrimento para o pai e para a mãe, além de gerar um risco de vida para a mãe, já que gestações de anencéfalos tendem a concentrar uma quantidade maior de líquido amniótico, que é um líquido que fica no útero, né? E isso pode causar deslocamento da placenta, gerando risco de morte, ou melhor, de vida, para a mãe. Bom, quem é contra a liberação alega que essa justificativa de morrerá após algumas horas não é válida, já que todos nós iremos morrer, logo todos nós temos direito à vida. Uma outra situação que eu gostaria de salientar aqui é que essa corrente contra essa liberação se apoia em alguns casos de crianças que duraram um ano. Nós tivemos o caso da Marcela, alguns anos atrás, que foi uma criança com uma anencefalia parcial, ou seja, ela tinha uma parte do cérebro que ela durou mais ou menos 1 ano e 8 meses e depois ela veio a falecer de pneumonia. Bom, gente, a Marcela, ela estava em estado vegetal, ela ficou 1 ano e 8 meses em estado vegetativo, claro, teve a pneumonia, mas por que ela durou tanto? Porque é o seguinte, encéfalo não é só o cérebro, ela nasceu com o bulbo, que fica no tronco encefálico, perfeito. E o bulbo, gente, ele é uma parte do encéfalo responsável pela respiração, pela digestão e pelos batimentos cardíacos. Ou seja, ele é responsável pelas necessidades vitais da pessoa e da criança. Por isso que ela conseguiu viver tanto tempo. Mas que fique claro que na grande maioria dos casos, a criança nasce e logo morre e existem problemas para a mãe. Não quero aqui dizer se sou contra ou a favor, quero que você saiba as duas versões e que você chegue às suas próprias conclusões. Agora, o que eu quero que você fique antenado também é que o aborto ele pode ser um tema de vestibular no final do ano ou até agora no meio do ano. Por quê? Existe um movimento muito forte hoje de liberação do aborto no Brasil. O problema é que o Brasil é um país extremamente católico. E se o governo liberar o aborto assim escancaradamente, vai ter rejeição de uma boa parte da população. Bom, o que o governo faz então? Começa com essas atitudes. Vamos primeiro liberar aborto de crianças com anencefalia. Vamos ver a reação das pessoas. Agora está para ser votada uma lei que libera o aborto por mulheres que aleguem estar com problemas psicológicos devido à gravidez. Ou seja, não é estar com problemas mentais, tipo ter algum retardamento, algum atraso mental, não. Você simplesmente poderá alegar, estou deprimida porque estou grávida. E você poderá tirar o seu filho. É mais ou menos, essa lei é mais ou menos você colocar lá, mulheres que tiverem 2 olhos podem fazer o aborto. Tá entendendo? Então, existe esse movimento de vamos liberar o aborto, que é um movimento natural de países que estão se desenvolvendo. Países desenvolvidos já têm o aborto liberado, e isso, gente, é uma medida de controle de natalidade. Óbvio, né? A partir do momento que você libera o aborto, você tem um melhor controle de natalidade e também um controle de criminalidade. Países onde o aborto é liberado, notaram que após a liberação, alguns anos depois da liberação, 10, 15 anos depois, ocorreu uma diminuição na criminalidade. E muitos estudiosos dizem que há uma ligação direta com a legalização do aborto. Por quê? Porque você liberando o aborto, legalizando esse aborto, você permite que crianças que não teriam condições de serem bem criadas ou que seriam indesejadas, que claro têm uma maior probabilidade de cometerem mais crimes, de caírem no mundo do crime, elas acabem não vindo ao mundo. E aí eles alegam que isso vai acabar gerando uma diminuição na criminalidade. Eu recomendo muito que vocês assistam a minha videoaula de embriologia, porque vai ser isso que vai acontecer. É muito provável que eles peguem o link anencefalia, botem uma notícia da mídia, alguma coisa,
mas acabem te perguntando mesmo sobre as etapas do desenvolvimento do embrião. Aquelas coisas de mórula, blástula, gástrula e a própria neurula, que é onde ocorre o problema para as pessoas, para as crianças que têm anencefalia. Maravilha? Então fiquem espertos com esse tema para as suas provas. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e até a próxima, galera. Valeu, tchau!